Ok, queridos, Renato chegou agora e Solange, depois que eu tinha falado, na apostila tem 2 páginas com o número 76, tá? Com um bug aí do Word, não é o mesmo conteúdo, vocês poderão observar, tá? E a essa altura, só corrigir aí. Então, na aula passada, nós começamos falando sobre a importância da doutrina da igreja, a eclesiologia, e o que tem sido falado, né? Como tem gente falando mal da igreja do Senhor hoje em dia. Falamos de algumas características da igreja em Corinto, que se aplicam a praticamente todas as igrejas. A definição de igreja, eu lembro que Renato chamou a atenção dos textos sobre templo, né? Que parece que não existe no Novo Testamento. Eu lembrei somente no caminho hoje, Renato, quando eu estava vindo. Tive um problema de saúde semana passada e acabou atrapalhando muito minha vida, tá? Mas eu vou conferir isso amanhã, tá bom? E vou mandar no grupo lá. E a questão foi se a palavra templo existe mesmo. O Renato explicou que, em uma leitura que ele fez, de Asaf Borba, né? Foi isso? Que nas religiões pagãs, de maneira geral, o templo também era adorado, tá? Então eu fiquei de olhar no meu programinha lá do computador, no texto original, porque tem algumas traduções que diz: vocês são templo do Espírito Santo, mas tem outras que dizem: vocês são santuário. Então às vezes isso acontece, às vezes a palavra não é templo que está lá, é santuário. Enfim, é interessante observar essas coisas, tá? É muito bacana isso. Eu mesmo faço diferenciação em outras questões, já expliquei para vocês, por exemplo, entre criação e natureza, não é? A Bíblia não chama a criação de natureza, chama de criação. A origem da palavra natureza aplicada ao planeta é uma origem liberal, dos teólogos liberais, que começaram a dizer que o mundo, que tudo isso naturalmente existiu desde sempre, né? Porque eles querem negar os aspectos miraculosos da Bíblia, que Deus criou todas as coisas em 6 dias e tudo mais. Então faz diferença sim, tá bom? Outra coisa que a gente viu mais recentemente foi a ideia do repreender. Lembra? É muito sutil, parece até desnecessário, mas não é. Então tô devendo aí, tá? E nós paramos aí no item 9.1, no finalzinho, que eu coloquei: o Wayne Grudem comenta os fatores que tornam a igreja mais pura. E ele comenta 12, ele alista, melhor dizendo, 12 questões. Doutrina bíblica ou pregação bíblica. E aí, falando em termos de igreja local, sempre vai ter uma igreja que tem aspectos mais fortes, ou melhor dizendo, que vai ser mais pura em alguns aspectos do que em outros. Não existe nenhuma igreja que seja pura completamente pura nesses 12 aspectos, tá bom? Então, eu lembro que eu dei o exemplo dessa própria igreja, que é muito forte no estudo bíblico, né? Tem 350 alunos matriculados na escola bíblica, pelo que eu soube, na terça, na quarta e no domingo. Mas eu não sei como é a questão da oração de vocês, mas eu sei como é a questão da oração dos assembleanos, de maneira geral. Geralmente eles oram meia hora antes do culto começar. Eles fazem um período de oração, né? Estou falando das igrejas pequenas. E aí, geralmente ora-se muito, né? Só para comparar na prática aí, tá bom? Esses 2 aspectos só. Então falamos sobre a doutrina bíblica, uso adequado dos sacramentos. A gente vai voltar a falar sobre os sacramentos ou a ceia, os elementos da ceia mais na frente, tá? Aplicação correta da disciplina eclesiástica. Uma igreja bíblica, ela disciplina o pecado. Adoração genuína, oração eficaz, testemunho eficaz. O testemunho, a evangelização está contida aqui, tá? Comunhão eficaz. A ideia aqui é de pastoreio mútuo, né? Você tem apostila, varão? Então, depois a gente faz um corredor polonês, tá bom? E aqui na comunhão eficaz tem a ideia da ajuda de uns aos outros, tá? E paramos aqui no item 8, governo eclesiástico bíblico, tá? Então, irmãos,
essa ideia de governo de igreja, o governo eclesiástico, não há uma só forma de governo não, tá? Nem é algo claro nas escrituras como deve ser o governo da igreja, ou seja, a administração eclesiástica. Então há atualmente várias formas de governo. Há o meio chamado episcopal. O modelo episcopal é quando um episcopo, ou um bispo, ou um pastor presidente, quando um indivíduo, ele é quem toma as principais decisões. No catolicismo é assim, na igreja anglicana é assim, na igreja metodista é assim também, trabalham com bispo, na igreja Nova Vida, a do Walter McAllister, é assim também, inclusive ele está palestrando agora no Betel, né? Na conferência Vida Nova. É agora. Amanhã e quinta é Franklin Ferreira. Amanhã e quinta eu devo ir, se Deus quiser. E na Assembleia de Deus também é assim. É o governo episcopal. Existe o pastor presidente, tá? Então existe o modelo congregacional, é quando a igreja vota, né? O modelo batista é mais ou menos assim, né? A igreja é quem vota nas coisas. Enfim, então existe igreja e igreja. E também existe o modelo representativo ou presbiteriano. É quando um grupo de presbíteros representa a igreja. Então a igreja só estou falando de igreja local, tá? A igreja, e não de denominação. A igreja elege presbíteros e o pastor da igreja é um dos presbíteros para ter um voto. Por exemplo, na igreja presbiteriana do Brasil, o nome da igreja vem por causa do sistema de governo, a congregacional do mesmo jeito. Então, o pastor da igreja presbiteriana, ele é um dos presbíteros que vota quando precisa reunir. Então, não reúne a igreja toda, reúne o presbitério. E geralmente o voto do pastor é o voto de Minerva, que é o voto decisivo, tá? Existem também sistemas de governo que são mistos, tá? O da igreja do Nazareno, eu ainda estou descobrindo como é. É misto, mas quando a gente pede um sanduíche misto numa lanchonete, geralmente a gente sabe que é queijo e presunto, não é isso? Mas quando a gente fala de governo eclesiástico misto, não é só queijo e presunto. Então vai depender da igreja. Por exemplo, na missão pentecostal, onde a denominação que eu mais conheço, é misto também, tá? Deixa eu tentar explicar como funciona lá. Então é eleito um presidente nacional em convenção quadrienal. Então os delegados, né, que são os representantes, votam a cada 4 anos, elege o presidente e a diretoria, voto a voto. E nessa convenção, só que participa são os delegados ou ela é aberta para todos os delegados da igreja? Não, cada igreja manda delegados. Tá? É fechado, né? É por número de membros. A cada tantos membros, eu não sei agora quantos, tem que ter um delegado. Tá? Acho que a cada 50, não tenho certeza não. E aí cada voto é um voto, né? Voto aberto. Voto aberto. O congregacional final mais ou menos é desse tipo, né? A eleição do pastor da igreja principal, uma coisa desse tipo, né? Como ele falou que realmente tem campanha política mesmo, né? Os pastores saírem nas congregações, pedindo para votar nele, tem campanha mesmo. Olha, um amigo meu... No dia da eleição, inclusive, vem banco para o pessoal votar. Sim, as congregações podem votar. Então, um amigo meu que foi morar em São José dos Campos, de origem da missão pentecostal, ele está numa igreja presbiteriana lá em São José dos Campos. E no presbitério dessa igreja, porque as igrejas presbiterianas se organizam por presbitérios, né? Grupos de 5, 10 igrejas, para que elas possam pastorear umas às outras, né? Não é só uma convenção, não é a geografia brasileira que vai determinar, né? Por exemplo, tem a convenção paraibana dos batistas, a pernambucana e tal. Os presbiterianos não é assim, é por grupo de igrejas. Pode ser alguns da capital, pode ser outros do interior, enfim, tá? Aí formam um presbitério. Lá, esse presbitério, que Isaac, meu amigo, faz parte lá na igreja de São José, eles concordaram que os pastores podem fazer campanha.
Eles concordaram. É estranho pra gente, mas deixa eu explicar. Isaac falou pra mim, para um grupo de amigos assim, ele disse, rapaz, é muito bacana, porque os pastores não mentem, não ficam pedindo voto escondido. Ele está lá, a igreja tem 3 pastores, a igreja dele lá parece, 3 pastores. Quando termina o culto, está em época de eleição, ele disse, irmão, queria contar com o seu voto, eu estou pensando em enviar tantos missionários, tem igreja para eles. Tem plano de governo? Mostra, não é no culto, fora do culto. Como é? Era isso que eu ia perguntar, tem proposta de governo? Tem proposta e tal, então eles pedem abertamente. Tem debate? Gera debate? Não tem. Mas eles podem pedir abertamente. O pastor titular não pode cercear o outro. Estava na semana passada? Estava tratando o assunto ali. Tá bom, tranquilo. Então eles podem pedir voto e tal. E os irmãos veem com a maior naturalidade isso. Tá? Porque é bom que sempre tem uma luz aberta, né? Tem outros lugares que tem, mas é aquela coisa meio... Aí faz o que é proibido. Lá eles decidiram não proibir. Enfim, tá? Tem gente que achou estranho e tal, mas eles concordaram. Eu achei super bacana, particularmente falando, achei super bacana. Cada um pede o que quer. Aí, só vamos votar em pastor Júnior, não vamos... comprar o som. Não pode, né? Não pode. Sim, aí se for descoberto qualquer irregularidade... Se for descoberta qualquer irregularidade, aí acabou, ele não pode mais concorrer. Tá? O candidato lá não pode mais concorrer. Se mentiu, se difamou, se tentou comprar voto, alguma coisa do tipo. É um negócio bem severo. Bem, como eles são presbiterianos, eles acreditam que no final das contas o que Deus já escolheu e acabou, mas não exime o lado deles, tá? Então tem tudo isso. Pronto, eu estava tentando falar da igreja, da missão pentecostal, né? Na missão pentecostal é eleito um presidente, então são eleitos os secretários, é como se fossem os ministros, né? E aí tem de educação religiosa e secular, que é um só, tem o de missões, tem disso, daquilo outro, tem um monte, tá? E aí é a cada 4 anos também. E na igreja local, o pastor local tem o voto de mais peso, vamos dizer assim. Então tem questões que é decidido com a congregação, tem questões, por exemplo, os professores são votados. Então, no final do ano, vai votar os professores e líderes de departamento. E aí pode indicar candidatos, a pessoa pode até se indicar. Eu quero concorrer também, ninguém me indicou meu nome, eu quero concorrer. Aí é semelhante aos batistas nessa hora. Alguém apoia, apoia. Alguém concorda, alguém tem alguma coisa contra? Não tem, escreve na ata, vamos votar. Aí vota sala a sala, cargo a cargo, tá? Aí o segundo mais votado é o vice. Para professores de qualquer sala ou para líder de departamento. Pronto. Então a igreja elege os professores e líderes de departamento. Se tiver alguma coisa contra, qualquer membro pode levantar a mão e dizer, não, eu não posso, tal, eu não concordo com isso. Aí tem que justificar, não pode dizer só, eu achei ele feio. O problema é teu. Tem que dizer, né? Tem alguma causa tem algum problema que impede ele de exercer o cargo, algum problema moral, alguma heresia que ele ensina, é para falar. Aqui na igreja, até 2011 era dessa forma. Todos os cargos eram, exceto o ministro de música e o pastor. Mas todos os demais cargos eram feitos dessa forma, voto direto, vamos dizer assim. Só que aí teve uma mudança na parte funcional da igreja e foi eleito um conselho, na verdade, e esse conselho, acho que todos, não é assim? Agora é voto distrital. Não, todos são indicados ou pela diretoria ou pelo pastor, mas tem um apoio pelo próprio conselho. Certo? Então tá mais Messias representativo agora, né? Messias ele é coordenador da missão da igreja. A indicação do pastor, não tem mais esse cargo. Antes existia, eu acho que existia eleição para isso. Presidente da juventude, existia eleição para presidente dos jovens, tinha. Hoje não, indicação direta do conselho. Entendi. Aí, mas passa em assembleia, mas eleição não se tem. Aí é meio que misto, mais ou menos. É misto. Diga só uma pergunta, em relação a essa que você falou, o pentecostal, o presbiteriano, nenhuma delas são
geral, mas individual, cada igreja em si é autônoma. Não, então peraí, eu retiro o que eu disse. Então o que você está falando como autônoma? E a igreja decide, ela é autônoma sobre todos os aspectos. Como decidir o seu pastor, como decidir o seu conselho. A convenção só vem e intervém se a gente... Não, a missão é. E eu acho que as presbiterianas também. A missão pentecostal é autônoma. Cada igreja local. É não? A missão pentecostal é. Ela decide, vota, escolhe o pastor, tem a intervenção se for necessário. No caso, a intervenção batista é só caso a gente dirija de algum princípio batista, né? É, né? É. Bem. Tem apostila, mano? Tem. Alguém mais está sem? Tem, queridos. Então, esse é o 8º ponto, tá? Mais uma pergunta. Assim, tem tido um movimento recente de... Tem 2 páginas 76. Tem tido um movimento recente de algumas igrejas, que são igrejas que caem na graça do povo, né? Que tem, de certa forma, cumprido até determinado ponto com a estrutura nacional e tem criado, assim, organizações, marcas próprias, né? E são igrejas que têm crescido bastante. Exemplo mais claro que a gente tem aqui na Paraíba é a Cidade Viva, né? A Cidade Viva, que é a Igreja Batista em Bessamar. E tem outras igrejas também, como por exemplo a igreja... Evangélicos bancários. Oi? Evangélicos bancários. Né? A Igreja Batista, assim, igrejas que têm tomado uma proporção muito grande. A Igreja Batista da cidade, que não é a Igreja da cidade, que é Carreto Paz. Carreto Paz. De onde é? São José dos Campos, São Paulo. São José dos Campos. Pastor Carrito, né? Tem a Igreja Batista, que era da Tijuca, que era do pastor José Valdo Júnior, que era inclusive da esposa do Bolsonaro. É do Recreio? Barra Tijuca, né? Que agora é Igreja Aventura. Então, assim, tem tido muito essa onda de se mudar os nomes, tirar essas nomenclaturas batistas, assembleias, e criarem essas marcas, né? E são igrejas que têm crescido, acaba que se tornam as maiores igrejas das suas localidades. Fala em tamanho, número de pessoas. Assim, como é que tem acompanhado isso? Qual a tua visão enquanto... Olha... Já que tu conhece, né? Tem crentes que acham ruim igreja muito grande. E tem crentes que acham ruim igreja muito pequena. Ruim é a igreja sem Jesus. A igreja de Atos dos Apóstolos, na primeira pregação se converteram 3.000 pessoas. Então não havia esse todos conheciam todo mundo. Isso é a maior besteira do mundo. Eu gostava tanto quando todo mundo conhecia todo mundo. Quanto mais gente indo para o céu, melhor. Depois se converteu mais outro, acho que 5.000 foi isso? Aí a igreja era 120 crentes. Com poucas semanas tinha 8.000 crentes, tá? A maioria das igrejas que Paulo escreve as cartas, Pedro escreve, são igrejas pequenas, que elas se reúnem na sala da casa de alguém, que não devia ser muito maior do que isso aqui, tá? Então, igreja ruim é a igreja sem Jesus, como a igreja de Laodiceia, tá? Se é pequena, se é grande, precisa ser observada uma questão ética aí. São pessoas que se convertem ali ou são pessoas que são pescadas para ali, tá? Então, sem mencionar nomes, aqui em João Pessoa, por épocas, tem a Igreja da Moda. Eu vou dizer só um nome, tá? Que foi a igreja da Saramunguba durante um tempo. 2002, 2003, época da Rádio Cristã, eu sou da tenda. A tenda fechou. A tenda caiu. Fechou. Depois foi outra igreja, que eu prefiro não mencionar o nome. E agora é outra igreja, que eu também não vou mencionar o nome, tá? Mas a gente sabe. Não, por favor. Minha vida tem processo, por favor, do meu lado. Tá gravando? Tá gravando, tá?
Então, às vezes é uma situação difícil para a liderança dessas igrejas. Tá? Eu acho que a liderança dessas igrejas deveriam colocar dificuldades para que esse povo não fosse para lá. Como assim dificuldade? É dificuldade. Por que você está vindo para cá? Porque eu não gostei da cor, das bolinhas, da gravata que o pastor usou domingo. Porque, embora seja um hipérbole, muitas vezes é isso que acontece. Entendeu? Então, eu troquei de igreja algumas vezes. Tenho minhas razões. Permaneci 13 anos numa denominação. Fui o último dos meus amigos a sair. Precisei sair. Tá? Por questões que não vem ao caso agora. Até porque eu estou gravando. Saí. Tá? Então, estou muito bem hoje na igreja onde eu estou. Mas eu nunca... Quando eu saí da minha igreja, diga-se de passagem, era a maior igreja da Paraíba. Eu fui para a menor igreja do Brasil, da minha denominação, que era só o pastor, a noiva, eu e minha esposa. Tá bom? Então aí ninguém pode falar isso de mim. Isso aí é um orgulho que eu não vou deixar ninguém falar isso aí de mim, não. Fale de outras coisas, mas disso aí não. Não fui em busca de nada, de cargo, de ser visto. Como é que a pessoa quer ser vista indo para a menor igreja do Brasil? Tá? Não é isso que tem acontecido muitas vezes. Então alguns querem se esconder no meio da multidão, vão para lá. É esse problema que eu vejo. Agora o tamanho da igreja, mega igreja, pequena igreja, se prega o evangelho, se Jesus está lá. O fato de romper com as estruturas, que eu rompo com a minha estrutura denominacional, até com a minha convenção e crio o meu trabalho. Essas aí que você falou, das que eu conheço, não. Que não é o caso, assim, não é o não caso rompeu, desse, né? Porque eu não conheço, né? Não rompeu. Mas tem acontecido. O problema de se tornar uma igreja independente é que o pastor geralmente se torna o dono. Então, geralmente, quando ele diz, não, eu vou sair da convenção, eu não vou me ligar mais a convenção nenhuma, o que ele fizer está feito e acabou-se. Quem é que vai intervir? A membresia? Enquanto a membresia estiver com ele, acabou. Tá? Agora, isso também não é uma questão bíblica. Eu sei de um caso, vocês devem saber, de uma igreja em Campina Grande, onde o pastor saiu com todo mundo. O pastor disse, eu fui expulso. Tá? Fui expulso. Estou deixando vocês. E a membresia disse, está deixando a gente? Está deixando a gente nada, a gente que deixa a denominação. E ficaram com o pastor. E eu conheço o caso, ele que me relatou o que aconteceu, tá? É um pastor de origem oriental, não vou dizer o nome. Tá? Ele que me contou. É melhor dizer o nome. Entendeu agora? É o que costuma não vir para o... Não. É um Jack Chan, tá? A igreja ficou com ele. Ele não mudou a doutrina, não se tornou um dominador, teve que mudar o nome da igreja porque a convenção expulsou ele por puras questões políticas. Ele podia inclusive recorrer à Constituição Federal, o advogado disse. E ele era causa ganha, mas aí ia ferir o princípio do Evangelho, né? De 1 Coríntios 6. Tá? Então, ele está trabalhando lá, pregando o Evangelho. Então, cada caso eu acho que deve ser analisado à parte. Tá bom? Infelizmente tem pastores que são dominadores, né? Que pensam que é uma minoria, graças a Deus, mas existe, né? Pensa que são donos das ovelhas. Veja o vocabulário paulino e petrino e joanino, né? Novo Testamento. Meus cooperadores, meus amados, meus irmãos, aqueles que colaboram comigo. Não existe isso de meus discípulos, minhas ovelhas. Só quem chama minhas ovelhas é Jesus. Somente. Tá? Pedro diz, eu que sou presbítero com vocês. João escreve na segunda e na terceira carta, o presbítero, ele nem chega dando carteirada de apóstolo. Paulo tem carta que ele nem se apresenta como apóstolo, aos Filipenses, por exemplo. Ser servo de vocês, servo de Jesus Cristo, a igreja de Filipos, só se apresenta como apóstolo quando é necessário. Tá? Enfim, é uma série de coisas aí. Tá? Falei demais, hein? Fala muito. Bem, rendeu. Tá, pronto, a igreja de Nazareno, eu ainda estou entendendo como é que funciona, tá? Mas a igreja de Nazareno funciona, com todo o respeito que eu tenho, a minha denominação, né? Eu brinco com o meu pastor, até rapaz, parece uma seita, que é uma liderança internacional. Então são 6 líderes internacionais, distribuídos por região. Então tem um líder na América Latina, por exemplo. Tá? Aí, por exemplo, no manual da igreja de Nazareno, que é o principal documento da igreja,
claro, abaixo da Bíblia, né? Como se fosse a confissão de fé da igreja, né? Diz que a igreja nazarena aceita batizar crianças e também batiza tanto por imersão quanto por aspersão. Mas a igreja no Brasil não batiza crianças há pelo menos 30 anos, não sei quando parou mesmo, tá? E só batiza por imersão. A igreja no Brasil, a igreja brasileira decidiu não romper, permanece com isso, mas aí na prática não faz isso, tá? Estão dando bolada aí, tá? Enfim, a ideia é que isso aí cai em desuso, né? Com o passar do tempo, outros países vêm abandonando isso. Porque aqui no Brasil a gente não acredita no batismo infantil. Só vocês que são batistas, né? Batiza criança, né? Mãe é bastona. Hã? Mãe é bastona. Não, batismo de criança é catolicismo pra mim. Não tem ninguém presbiteriano aqui não, né? Não é congregacional? Não, já falei. Tem, se tiver eu já falei, tá? Batismo de criança pra mim é catolicismo. Não tem base bíblica. Não tem base bíblica, tá? Pode espernear o que for, não tem na Bíblia, tá bom? Quando botarem lá eu acredito. Número 9, poder espiritual no ministério. Só não um ponto, foi? Tá bom, não tem problema não. Poder espiritual no ministério, a ideia da relevância, né, de também libertação de endemoniados, tá? É necessário. Quanto menos igrejas e quanto menos o evangelho é pregado numa região, maior é o domínio das trevas, gente. Missionários que trabalham plantando igrejas pioneiras, por exemplo, no continente africano e em outros lugares, relatam que o nível de bruxaria já chegaram a relatar, e ainda hoje relatam, de bruxos voando, tá? Em países africanos. O Ronaldo Lidório mesmo conta que agora, quando ele chegou para pregar para os ganeses, né? O povo Concomba lá em Gana, o povo Concomba não tinha contato com os outros ganeses do seu país, né? Veio um bruxo de outra tribo lá, falou com ele no inglês britânico. O cara nunca tinha saído de lá, falou no inglês britânico. Você pensa que está fazendo o que aqui? Isso aqui é tudo meu, eu estou aqui há séculos, eu que domino, eu que mando em tudo e tudo mais. Esse cara estava o quê? Estava falando inglês, aprendeu na cultura inglesa, era um endemoniado, tá? Então há casos de bruxos que voam, que transformam coisas, fazem milagres realmente, como os magos do faraó faziam também lá no Egito, tá? Esqueci de trazer minha garrafinha, mas tem uma serva de Deus, está trazendo água para mim ali. Obrigado. Ei, mano, da cadeia. Muito obrigado. Ele foi avisado. Eu falei que é crime federal. Não, mas ele não sabe o que é isso, não sabe o que é educação, não. Quanto mais crime federal. Já era, eu tô com medo de botar isso aqui derramando, não tenho dinheiro para pagar isso não. Deixa aqui. Outra Bíblia eu tenho dinheiro para comprar. Bem, então quanto menos evangelho tem no lugar, maior o poder das trevas, tá, gente? Gente, eu já fui a projetos missionários fui a um só, o projeto da Juvério, e a gente vai para aquelas cidades onde tem menos de 2% de crente, às vezes não tem nenhuma igreja, tá? E aí, quanto uma igreja, é feita uma parceria com alguma denominação, enfim. Nem assembleia? Às vezes também não tem. Às vezes também não tem. Tem lugar que é pauleira mesmo. E a assembleia tem quase todo. Exatamente. E aí tem, meu amigo, às vezes uma pessoa trancafiada dentro de alguma casa, uma mulher desse tamanho, 1,5 metro, e quando ela se solta, ela bate em todo mundo, ninguém segura ela. E às vezes ela até enverga as grades, tá? Então, não tem evangelho, não tem resistência ao poder das trevas. Então isso é muito comum, gente, em cidades muito pequenas do sertão. É muito comum.
Sailândia tem muita... Era a terra dos macumbeiros, né? Pois é. Outra coisa, número 10. Santidade de vida entre os membros. Tá? Viver de acordo com a palavra. Número 11. Cuidado pelos pobres. A ajuda, sobretudo aos pobres da própria igreja. Tá? Infelizmente, algumas igrejas têm deixado de pregar o evangelho para fazer assistência social. Isso é antibíblico, tá bom? Isso é antibíblico. Não pode deixar de pregar o evangelho em nenhuma hipótese. Pode até ajudar os pobres e pregar o evangelho. Isso é o bacana. Mas só fazer o lado social é antibíblico. É espiritismo. E amor por Cristo. Amor por Cristo. Eu diria que esse amor por Cristo muitas vezes influencia todas as outras 11 questões. Inclusive, por exemplo, a pregação do evangelho, né? Pessoas que não têm reverência na pregação, que não se importam. Já viram pregadores do tipo que lê o texto rápido, ligeiro, parece que a Bíblia está pegando fogo na mão dele ou nos olhos, e parece que o que ele tem para dizer depois de ler a Bíblia é muito mais importante do que a Bíblia, e aí não fala nada com nada. Já viram gente assim? Pelo que eu conheço vocês, não é o normal de pessoas que vocês chamam para pregar aqui, né? Graças a Deus. Mas eu já vi gente assim, tá? E às vezes porque o cara tem uma retórica muito boa. Já ouviram falar em Abílio Santana? Ninguém ouviu falar em Abílio Santana? É um cara que anda pregando por aí que Jesus era rico. Ele diz, tem no YouTube, tá? Quem quiser dar uma risada lá. Ele diz que Jesus, como ele fazia móveis e como ele era carpinteiro, ele fazia móveis, aquele que o pessoal levava 1 ou 2 meses para fazer, Jesus fazia em 2, 3 dias, que tirava as medidas de olho, fazia tudo certinho, vendia mais do que todo mundo e era rico. E tinha até casa na praia, que era casa em Cafarnaum. Por exemplo, aquela casa lá, quando Jesus está em Marcos capítulo 2, quando aquele aleijado é colocado em cima do teto. Isso ele falando, meu amigo, ele tem uma retórica impressionante. E aí o povo vai ao delírio, porque não lê a Bíblia. É por isso, somente. Tá? É mau caratismo, né? O nome disso, mau caratismo. Mas só que ele tem assim, ele fala com tanta que termina o pessoal acreditando. É mesmo. O povo não acredita em caçuinha. É verdade, conta uma. Pois é. Porque a E ele... tem uma retórica, uma. E ele já foi melhor. E ele já foi melhor. Por exemplo, o Margarida em Castanha Lima tem uma retórica impressionante. Muito bem. Herdou do pai, né? Herdou do pai. Herdou do poeta, como ele diz, né? Você sabe que Ronaldo não era pai dele, né? É pai de criação, né? E não sabia pai de coração. Ele era sobrinho. Sobrinho de Ronaldo. Tá vendo? Hã? O irmão de Ronaldo era o pai dele, né? Tem que sentar um pouco. Bem, Ronaldo antigamente ganhava campanha pagando cachaça pro povo lá no Parque do Povo. Até meu pai já bebeu das cachaças pagas pro Ronaldo. Aqui em Santa Rita era Maroja. Era? Era aquelas pipas de plástico, quando começou a aparecer, com a torneirinha em cima do carro, limão, laranja e abacaxi. Os comiços dele era assim. Um ano, né? Porque o outro era uma coisa. Um era Maroja, outro era Mata Era uma família que sempre ganhava. E todos dois tem gente. E a briga deles política era saber quem fazia mais. Então era muito bonito, porque quando entrava um ficava tudo de verde. Aí o outro ficava tudo vermelho. Era extremamente limpo. Eu posso mais que você. Era limpo, quatro salários, você tem também. Era uma briga realmente. Aí agora não pode pintar mais não, só pode pintar com as cores da bandeira da Santa Rita. Da cidade. Da cidade. Hoje é pior essa questão de dar, porque hoje é um santinho, R$20 com uma pedra de carne. Chega com 11, Marco Moura, Vazia Nova, as comunidades mais todas aqui, é droga. Lá no Alto Mesmo é maconha, não era maconha? Metade dessa gestão agora eu não acompanhei, mas gestão passada, eu acho que 70% da Câmara de Vereadores daqui de Santa Rita são traficantes. É verdade, eu não vou mudar isso. Fala um policial.
Meu cunhado também disse. Pode perguntar, pô. Não é Nezinho? Não é Josa de Nezinho? Gente, vamos lá? Vamos lá? Vamos retomar aqui. Bruno vai fazer os cortes. Eu? Semana passada foi... O treinador Bruno deletando esse áudio. Ó, gente, sem querer eu deletei esse áudio. Tá comprometendo. Semana passada eu mandei com encíclica com tudo. Hã? Eles têm como editar aí. Mas tá na moda gravar professor em aula. Pode gravar. Eu mesmo que me gravo. Pode não, é creme. Vamos lá, gente. Número 9.2. Por que há tantas denominações? Gente, essa daqui é mais simples, né? Deixa sessão de cadeira de balanço. Velho, chegando lá em cadeira de balanço. Vamos lá, gente. Por que há tantas denominações? Gente, as denominações protestantes só começaram no século XVI mesmo, né? A igreja cristã foi fundada pelo próprio Senhor, em Atos capítulo 2. Ele começou pregando, como a gente já conhece, mas a igreja é fundada mesmo ali com o Espírito Santo, em Atos capítulo 2. Então foram cerca de quase 300 anos até Constantino se converteu, o imperador. Mencionei isso na aula passada. Constantino se converteu, se ele foi para o céu ou não, Deus o sabe, porque há aspectos duvidosos da sua conversão, tá? Foi genuíno ou não, Deus o sabe. E aí no ano 313, Constantino publicou um documento chamado Édito de Milão. Nesse documento, que ele declarou o Império Romano como, aliás, o cristianismo como a religião oficial do Império Romano. A partir daí, a igreja deixou de ser perseguida e passou a ter privilégios. Ele mandou confeccionar 50 Bíblias, por exemplo, que era caríssimo, tá? Os estudiosos dizem hoje que uma folha de papiro custava mais ou menos o valor de um livro médio hoje. Então uma folha de papiro custava mais ou menos entre 30 e 40 reais. Se fosse pergaminho, que era couro, né? O couro de bezerrinho, um garrote bem novinho, ou de ovelha, que é fininho, tinha que ser para fazer o Novo Testamento, tinha que ser couro de 250 a 300 animais. Então, quem tem esse dinheiro? Só o Estado, né? Então, Constantino mandou fazer 50 cópias de Bíblia, e a cópia era cópia mesmo, né? Era copiada, era manuscrito. Não tinha xerox não, né? Nem tinha editorografia ainda para mandar rodar. Então, foi um avanço para o cristianismo. Só que aí no ano 381 foi fundada a Igreja Católica Romana, no ano 381. E aí começou tudo quanto é desgraça no cristianismo. Eles começaram a inserir imagem de escultura. O começo disso aí foi um recurso didático ou pedagógico, que era para ensinar. Didático, né? Era para ensinar os analfabetos sobre as histórias da Bíblia. Então a via sacra para ensinar como é que Jesus chegou até a cruz e tudo mais. Só que depois disso eles começaram a adorar, fazer orações para aquelas imagens, para aqueles santos e tudo mais. Aí foram instituindo vela, foram instituindo a missa pelos mortos, a oração pelos mortos, e tudo que o catolicismo se transformou, tá? Houve um tempo que não dava mais para caminhar junto. E aí Deus levantou Lutero, que foi quem deu o pontapé inicial, que não era o mais perfeito dos protestantes. Lutero era antissemita. Ele chegou a dizer, e ele dizia constantemente, que um povo que matou Jesus não merecia viver, tá? 400 anos antes de Hitler, ele já ensinava isso. Hitler teve como álibi as declarações de Lutero, tá? Para começar a sua perseguição nazista. E ele foi apoiado por grande parte da igreja da sua época, tá? Não, esse povo aí realmente não merece viver mesmo não, vão matar todo mundo e tudo mais. Se for matou Jesus, enfim, tá?
Então, seja como... E Lutero também chegou a realizar casamento de alguém que já era casado, de uma autoridade da sua época, tá? Isso foi... Ele já tinha rompido com o catolicismo quando isso aconteceu. Mas foi usado por Deus para romper com Roma. Depois disso veio uma série de... Ele também não foi o primeiro. Ele foi o primeiro a despontar mesmo. A dizer, estamos fora. Depois Deus levantou outras pessoas e surgiram as primeiras denominações protestantes. E aí vieram os batistas, os presbiterianos, os congregacionais e outras denominações. E aí teve movimentos dentro da própria Reforma Protestante. Por exemplo, mais ou menos 200 anos depois da Reforma, os cultos estavam tão formais, era uma liturgia tão engessada, que surgiu um movimento chamado pietismo, que era um movimento ligado à piedade, onde eles faziam cultos em casa da forma mais simples possível. Vamos ler a Bíblia, vamos fazer alguns apontamentos sobre o texto bíblico, vamos orar, vamos louvar, mas não vamos deixar o culto da gente ser aquele culto engessado da igreja. E aí surgiu o pietismo, surgiu, acho que antes do pietismo surgiram os morávios, não tenho certeza agora. Enfim, aí no começo do século XX, aliás, ainda no final do século... No século XVIII, surgiu o movimento de santidade com John Wesley na Inglaterra. Depois parte desse grupo foi para os Estados Unidos. Então tem as igrejas presbiterianas, as igrejas de santidade, de onde veio a igreja metodista e a igreja de Nazareno e a Assembleia de Deus também. Eram um grupo junto, que eles queriam só viver em santidade. E a presbiteriana foi para um lado, os metodistas e os nazarenos foram para outro lado, e a Assembleia de Deus despontou no começo do século XX, 1906, em Los Angeles. Tanto que o primeiro nome da igreja do Nazareno, que vem daí também, era a Igreja Pentecostal do Nazareno. Só que aí os pentecostais de Los Angeles deram muito mais ênfase aos dons espirituais, dom de línguas e profecia. Aí a igreja do Nazareno disse, essa não é a nossa ênfase é a vida de santidade. E aí tirou-se logo com pouco tempo e ficou a igreja do Nazareno. Enfim, então depois de 1906 para cá, não surgiu nenhuma grande denominação a nível mundial. Todas surgiram até aí. Aí tem os rachas, né? Que, enfim, tem igrejas menores, mas as grandes denominações surgiram até o começo do século XX. Pelo menos que eu esteja lembrado. Tá? Foi logo depois da reforma. Foi. Tá? Logo depois da reforma. Então, não faz sentido, né? Ninguém quer também unir as denominações hoje em dia. Unir para ter uma liderança só. Não faz sentido. Eu vejo por dois aspectos. O aspecto social, não sei se é a palavra correta, vocês me ajudem. Como diria o Matuto, me corrija se eu estiver certo. Tá? Socialmente falando, existem irmãos que gostam de cultos mais agitados e barulhentos. Então eles não vão para a igreja presbiteriana, eles ficam nas igrejas pentecostais. Então tem outros que gostam de uma liturgia que remote mais para o passado. A gente estava conversando sobre isso semana passada, né, Renato? Tem um livro que Renato leu, eu tenho esse livro, mas não li, chamado Adoração ou Show. São 5 ou 6. Adoração ou Show. Adoração ou Show, o título. Entendi, oração. Foi? Adoração. E aí são várias liturgias. Então tem gente que prefere, por exemplo, eu tenho um amigo que é anglicano. Foi meu orientador no mestrado, o pastor Marcos Truppe. Agora ele é doutor em teologia. Voltou para a Inglaterra para assumir um posto altíssimo lá na denominação. Então, culto com a Estola, tem o livro de oração comum de Thomas Cranmer, enfim, tem aquele lecionário, tipo igreja católica mesmo. Tem crente que prefere isso, eu não vejo problema não. Tem crente que não, tá bom? Enfim, então não, socialmente falando, não há mais como unir as denominações. E teologicamente, piorou. Tá bom? Piorou. Por exemplo, eu não acredito que Deus escolheu quem vai para o céu nem quem vai para o inferno. Eu, particularmente, sou arminiano, tá? Então eu não vou para uma igreja presbiteriana congregar. Vou fazer o que lá? Não vou comungar com os irmãos, vou fazer raiva e ter raiva. Então eu fico na minha igreja, eles ficam na dele. E a gente tem amizade com presbiterianos, enfim, a gente se respeita, conversa sobre tudo. Mas não vou congregar lá, fico na minha igreja. Entendeu?
Eu creio que os dons do Espírito Santo são todos para hoje, para a nossa época. Para que eu vou para uma igreja que não acredita nos dons? Vou fazer o que lá? Entendeu? Então não há como unir as denominações. Não há como. Até no céu, irmãos, vai haver diferença. Como é que João, não estou dizendo que vai haver o culto dos batistas, dos presbiterianos da Assembleia, não. Mas João no céu diz que vê gente de todos os povos da terra. Povo, cada um com a sua roupa, provavelmente, com a sua cor da pele, com seus traços físicos, tá? Então no céu não vai ser tudo o mesmo padrão não, de beleza não. Ah, pensei que ia ser mais bonita. Não, mais bonito a gente vai ser, se Deus quiser. Hã? E magro. Porque eu nunca vi um anjo gordo. Os anjos Quer falar? magro. Ô, Varão, quer falar? Eu tô mais para aquele outro que é misturado, bicho, baleia, hipopótamo. Aquele que é miscigenado. Você tem besteira. Alguém quer falar? Vocês são a reserva. Alguém quer falar, irmãos? Bem, então há muitas denominações por causa disso. Já juntei aqui também o 9.3. É possível unir as religiões? Claro que não. Claro que não é possível, tá? Nem deve ser assim. Gente, A religião já é religião, né? religiões. Diga, jovem. Ainda nessa parte da denominação, eu estava conversando hoje com o Raniel sobre isso, me parece. É que o censo 2010, né, esse número é muito maior, né? O censo 2010 trouxe cerca de 86 a 88 milhões de evangélicos no Brasil. Detalhe, só que eles colocam Universal, Testemunho de Jeová, Espírita, eles colocam tudo isso como evangélico. Como evangélico, é? Eles colocam, Testemunho de Jeová, que é cristão, não é cristão. Tipo assim, até porque eles fazem a divisão. Católicos, evangélicos e outras religiões. Certo? Mas na parte evangélica ele coloca Testemunho de Jeová, Mormon, Igreja Universal, é tudo E é, cara, não sabia não. Aí o que acontece? Não, a gente sabe que não existe isso aí. Esse número aí é É isso que eu estou dizendo. errado. Que é a crítica que a gente faz porque ele é um número superestimado, porque naturalmente não são os evangélicos, né? Isso. Todos aí. Mas assim, é significativo a ampliação desse número a cada ano Sim. de evangélicos. E teve outra estatística que o Ranieri, a gente estava conversando, ele passou, que é o número de CNPJ de igreja. É estrondoso, ele não me passou, eu pedi para ele passar isso aí. Ele disse que, Renato, eu estava lendo um livro, o cara trouxe a estatística, que é estrondoso a ampliação dos últimos anos do número de CNPJ de igrejas criadas no Brasil. Então, assim, são muitas igrejas, é algo, uma estatística assim que. Isso oficializado, né? Isso oficializado. fora as que ele fala justamente dessa forma. Fora as que não são oficializadas, que é aquela que você vai abrir um bloco e tal. E fora as congregações, porque, por exemplo, congregação da gente, né? Não tem CNPJ. Então, isso é só de igreja que abriu, que foi constituída a organização religiosa sem fins lucrativos. Então, assim, é um número muito alarmante isso no Brasil, né? E acaba tendo um movimento e trazendo uma responsabilidade para a gente. Que aí eu acho interessante a gente se debruçar depois sobre essas informações, até nessa discussão de igreja, por coincidência, é um tema que a gente vai trabalhar na igreja o ano que vem, né? Somos igreja, algo mais ou menos nessa linha. Mas é interessante ver, porque é bom ver como o pessoal de fora está vendo a igreja cristã, a igreja evangélica brasileira, né? Porque em estatísticas eles só fazem, colocam que está crescendo, considera tudo evangélico, né? Não, existe uma crítica a essa ampliação de CNPJs que são criados, enfim, que até está se falando taxado, né? A gente viu aí nas eleições alguns candidatos, como, por exemplo, o próprio candidato do Partido Novo, né? Colocou a possibilidade de uma proposta de taxar as igrejas, né? De impostos. Entendi. Temos que a igreja aberta também, para não pagar imposto, lavagem de dinheiro, mas não paga imposto. Eu não vou. Tá gravando, eu não vou falar o nome de nenhuma igreja não, que todo mundo sabe que lava dinheiro, tá? E faz muito tempo. Lembra daquela época do Maracanã, das sacolas? De saco? A cruzada evangélica no Maracanã. É interessante isso, porque no meio evangélico brasileiro não tem como a gente deixar de considerar, né? Porque o que
enfim, a leitura mostra é que nos outros países está acontecendo um efeito inverso. Por exemplo, os países desenvolvidos, né? Os países do primeiro mundo, as igrejas fechando. Né? Fechando. Infelizmente. Sendo fechados. No Brasil, a gente está nesse movimento de ampliação, né? Tanto na quantidade de pessoas como no CNPJ. Então é interessante a gente, em algum momento, se debruçar sobre essas informações e observar que crescimento é esse. Né? E também que precisa ter esse que importa com a liberdade também. A questão da liberdade e a falta de fiscalização. Se for um crescimento qualitativo em pregação do Evangelho, beleza. Agora, se for um crescimento de bolo... Não é, porque o que acontece? Quando fala, engloba tudo. Por exemplo, o testemunho de Jeová, tem aquele outro também, os mormons, eles são em si. Aí tem as outras religiões, que vai entrar o candomblé, aquele negócio todo, mas são bem menos. Agora, a questão de... É tanto que quando às vezes tem alguma pesquisa lá da empresa, até o meu chefe diz, não, a gente tem um menino da oficina, ele é testemunho de Jeová, não tem nada a ver. Eu não entro em detalhe. Entendi. E a crítica que existe fora é a seguinte: o Brasil existe cerca de 210 milhões de pessoas. A gente, quase metade são evangélicos, né? Fora a quantidade de igrejas. E como é que o Brasil, nessa questão de influenciar ou não influenciar, como é que o Brasil se encontra na atual situação? Em termos morais, éticos, né, cristãos. Como é que metade dos países evangélicos, assim, tem essa baixa capacidade de influenciar para o bem, né? Mas só que, assim, tem muita gente que taxa o cristão não como coisa boa, como a gente realmente quer, né, que seja, mas como certos cristãos tem aí que compra as coisas e não paga, eu quero ser crente desse jeito, não sei o quê. Exatamente. Agora, irmãos, isso aí faz parte, só no céu que não vai ter não, tá bom? Faz parte. Ok, queridos, vamos lá. Os desigrejados é outro problema da igreja, tá? Da igreja entre aspas, né? Veja só. Pelo que eu tenho acompanhado, isso aí tem crescido muito nos últimos 15 anos, mas só Deus sabe quanto tempo já faz isso, tá? Então, eu tenho conversado com alguns, mas eles não têm paciência de conversar. Mesmo que sejam feitas só perguntas, aí eles começam a esculhambar, inclusive a mim próprio, né? E mesmo que eu fale com respeito, tá? Porque você não vai pra igreja? Não, porque ninguém na igreja presta. Eu digo, só você que presta, né, cara? Ah, você também é assim, não sei o que. É isso que você tá dizendo, né? Então, se ele entrar na igreja que não tem defeito, acabou, né? Acabou. Porque ele não entrou. Então, tem gente que muda de igreja porque tem mudanças doutrinárias, mas isso é o menor número de pessoas que eu conheço, tá? Na verdade, eu conheço muitas pessoas que abrem até mão assim, entre aspas. Não, mesmo eu não concordando com essa ou aquela doutrina, essa igreja é uma igreja acolhedora, eu me dou bem com os irmãos de lá, é perto de casa. É cristocêntrica. Tem, por exemplo, no caso de pessoas que têm filhos pequenos, tem um trabalho para as crianças, tá? Então eu tive um aluno no seminário que já é um senhor, é um cinquentão, e ele tem um filho adolescente. Tem 2 filhos, são casados, não moram com ele, nem moram no Brasil, e tem um adolescente. A igreja que ele faz parte, que ele é membro, não tem adolescentes, só tem um filho dele. Então ele gosta daquela igreja, gosta do pastor, gosta da pregação, enfim. Mas ele foi para outra igreja por causa do filho. Entendeu? Esse camarada, esse meu amigo, que foi meu aluno, ele é crente desde criança. Nasceu na igreja, vamos dizer assim. Então para ele não vai fazer diferença. Não vai ser algo gritante se ele for para outra denominação. Ele não é pastor, não exerce cargo de liderança. E na outra igreja ele até pode exercer, entendeu? Então ele fez isso. Estava me explicando, a gente estava conversando, ele disse, você sabe, sou da igreja A, vou para a igreja B, inclusive é da mesma denominação, mas você sabe que muda demais, né? Mesmo sendo a mesma denominação e tal.
vou para outra igreja porque lá tem um grupo de adolescentes bom e meu filho, fulano de tal, se envolveu lá, toca bateria lá na igreja e tá muito bem lá. Eu vou deixar o menino ficar sozinho aqui na igreja, arriscado até ele não querer mais vir? Eu não tenho filhos, como vocês sabem, mas eu acho que essa foi a melhor decisão que ele tomou. A melhor... adolescente, já se vê esse exemplo desse, é adolescente. Mas às vezes o adolescente não se encontra com os demais da igreja. Mas lá não tem mesmo não. Foi embora todo mundo. Aqui às vezes vem muito adolescente, até de outra denominação. Porque aqui né? tem muito. E às vezes vem arrumar namorada também. Também. E o que não tem nenhum problema. Faz A parte. igreja que a gente era desbancada tinha pouquíssima gente para minha faixa etária. Eu não consigo lembrar de quase ninguém quando eu era criança. Porque era uma igreja de adultos. É isso também. E eu lembro que pai não era professor dos adolescentes. Não tem criança, eu lembro que pai não era professor, que era aquela dialogação. E o que eu mais queria era chegar para poder ir para essa sala que tinha muita gente, porque na minha idade não tinha ninguém. É na tela da Assembleia. Caso tem namoro, na Assembleia. Eu fiz o contrário, eu fui tirar minha namorada da Assembleia. Né? Enfim, e não conheci ela na igreja. Eu conheci... Meu amigo, tem gente que não vai ler Cantares esse mês mais não. Essa questão de desigrejados, tem um dado também que eu estava conversando com o Ranieri que é interessante. Diz que, deixa eu só ver aqui, que eu tenho essa estatística, é assim. Diga. A pesquisa indica também o aumento dos que se declararam sem religião, que chega a 8%. Isso é um censo de 2000. Hoje já deve estar bem desatualizado. 2010, desculpa. Isso. Aí ele diz assim, que o fato curioso foi que, essa parte dos igrejados, foi que o número de evangélicos que não mantém vínculo com nenhuma igreja também cresceu. Segundo o IBGE, passaram de 4% do total de evangélicos em 2003 para 14% em 2009. Foram 10% de aumento em 6 anos. Somando agora 5,4 milhões de pessoas. A fonte é o censo de 2010 do IBGE. É muita gente que se declara evangélico, mas não mantém nenhum vínculo com a igreja. São os desigrejados. São. O meu cunhado e a esposa dele é assim. Meu cunhado foi criado na Assembleia como minha esposa. E depois não quis mais ir para a Assembleia, nem para outra. Aí foi para outra igreja ainda, uma dessas igrejas da moda aí, tá? E aí depois não foi para nenhuma igreja mais. Ele acha que tá tudo bem. Quando a gente tá reunido, às vezes a gente conversa, fala. Minha sogra, né? Minha sogra que puxa a orelha dele. Eu não há liberdade para mim não, quanto a isso. Agora, assim, você pontua a diferença doutrinária, a divergência doutrinária, dessa mudança de igreja, eu estou hoje igreja mesmo. Tem um fator que você vai trazer para tolerante essa questão? Tem, coloca aqui na página 77. Que isso não é, esse aqui são os erros deles, são os erros, né? Bem, veja só, primeiro, ele se reúne, ele não se... Esse aqui não é o que leva, Solange, né? Esse aqui já são os problemas. Então, às vezes a pessoa não quer se submeter, foi disciplinado, não quer submeter uma disciplina eclesiástica. Aí diz, quem esse pastor pensa que é para mandar em mim? Tá errado, né? Tá errado. Se a disciplina for injusta, ele deve procurar outra igreja. Não de primeiro, né? Mas, por exemplo, tem casos tem casos de disciplina, vocês devem conhecer também exemplos, que a disciplina é injusta, então não adianta falar com a liderança da igreja. Pronto. Eu conheço uma amiga minha, ela foi disciplinada injustamente. A única testemunha do que aconteceu fui eu. Eu não fui chamado pela reunião da liderança da igreja para ser ouvido. Eu estava conversando com essa minha amiga na frente da igreja, na porta, ao final de um culto, por exemplo. A gente estava conversando normal, esperando a hora de ir embora para casa. Beleza. Uma pessoa da liderança da igreja chegou e disse assim, dê licença, esculhambou ela, tá? Eu fiquei, dei um passo para trás assim e disse, tá bom, não queria, depois a gente conversa. Minha amiga, essa menina, como é a história, depois a gente conversa nada. Aí
Ficou. E eles ficaram batendo boca na porta da igreja. O pessoal saindo do culto, que tinha acabado de conversar. E eu fiquei lá, eu não vou sair daqui não. Porque eu vi a hora uma meter a mão na cara da outra. Foi só o que faltou. Era outra pessoa. Era uma outra pessoa. Era outra mulher. Eu não sou homem, eu não tinha deixado não. Eu tinha empurrado. Era outra mulher. Aí eu fiquei aqui, né? Tava um aqui e outra aqui. Eu digo, eu vou ficar aqui para apartar. Todas duas são membros da igreja. Não, um era pastora da igreja e a outra membro da igreja. A pastora chegou, esculhambou e queria sair. Aí ela não deixou, a outra não deixou. Amiga, aí foi uns 20 minutos de bate-boca. E aí chegaram outra pessoa e tal, e ficou aquela e tal. Beleza. As duas tinham que ser punidas. As duas tinham que ser disciplinadas. Mas não é isso que aconteceu, né? E não é isso que acontece geralmente. Então só aqui não era pastora que foi disciplinada. Reuniu o conselho da igreja e tal, e disciplinaram a menina. Eu esperava, porque todo mundo viu que eu fui a única testemunha. Só que eu não ia mentir, entendeu? E foi por isso que não me chamaram. E eu não ia favorecer nenhum dos lados. E só participou da reunião quem favoreceu a pastora. Por isso que não me chamaram, tá? E aí ela foi disciplinada e tal, e a disciplina foi justa, porque só ela foi. Ela mereceu realmente ser disciplinada. Ela faltou com respeito e tal. Não chegaram a chamar palavrão, mas foi só que faltou chamar palavrão e bater uma na outra. Enfim. Então, para a liderança da igreja foi tudo beleza. Mas isso é caso para disciplina também, entendeu? Ela precisava ser afastada também, ser tratada e tudo mais. Então o que é que ela fez, essa minha amiga? Ela foi para outra igreja. Ela disse, ela reuniu a liderança de novo outro dia, estatutariamente ela podia fazer isso, convocou uma reunião, foi marcado, teve a reunião, ela falou, aconteceu isso, tal, só sobrou para mim, tô saindo da igreja. Bom, saiu da igreja e foi para outra igreja. Eu acho que essa foi a melhor decisão dela, tá? Não, ela foi para outra igreja. Ah, mas você está dizendo isso porque é amigo dela? Ela disse, não, porque a outra também não sofreu punição. Era para as duas terem sido punidas. Entendeu? As duas terem sido punidas. Enfim, foi muito complicado, viu? Muito complicado mesmo. Mas não soubesse porque a outra chegou assim na hora pra outra e falou... Sei de tudo, sei de tudo. Júnior doido para saber do moído. Não, só pra... Eu tô doido pra saber. Não, ela Mas não... não podia intervir não depois? Depois? Assim, sim, é tipo... Aí Mesmo sem ser chamado... Não, eu Quer já... pegar o pego também. Não, eu já fui muito prejudicado, mesmo sem fazer nada, mas se eu fizesse... mentiram sobre mim, mentiram na reunião de membros da igreja. Bruno falou isso. Bruno nunca falou isso. Tá? Levantei e falei lá. O interessante dessas reuniões, dessas organizações, é que parece que não tem um justo sequer que se levante e tenha voz e intervenha na situação. Nessa reunião parecia o conselho que entregou Jesus. Que porque comprou assim, o modelo que eu tenho de igreja é esse. 30 moedas de prata. É o que eu vivi a minha adolescência inteira, juventude, né? Então assim, não concebo essa igreja agindo dessa forma. E nem concebo eu calada. Pronto, o meu referencial sempre foi muito manhã, assim, de justiça. Então, manhã sempre fala, argumenta. Então, não dá para ter outro padrão. Então, como é que alguém vê uma situação dessa? Porque não é que a disciplina foi injusta. Foi justa porque ela mereceu. Foi, mas só foi por um lado. Mas foi dos pesos, merecia. duas medidas. Foi. Né? Então, quer dizer, não tem um justo que se levante e diga isso não é dessa forma. Tá entendendo? Na reunião não tinha, não. Nenhum. O padrão da Bíblia falou de imparcialidade. Imparcialidade. Mas é um padrão muito difícil. O padrão da imparcialidade é muito Mas difícil. é como você está dizendo, Manu. Quanto mais pessoas, mais se espera que tenha alguém para falar, né? Mas não tinha ninguém. Hoje não, aqui não faz mais isso. Não. Vamos lá. Eu já disciplina assim, né? Com a moça. Era muito constrangedor. Já está à disposição. Gente, vamos lá. Os desigrejados, no finalzinho da página 77 aí. Os desigrejados estão profundamente equivocados em sua forma de agir pelas seguintes razões. Eu consegui ainda escrever 10 coisas, né? Mas me ajudem a aumentar essa lista, tá? Deve ter mais. Cada um pode ler uma das questões aí, por gentileza? Não há a bênção apostólica, entre
desigrejado foi ordenado pastor para cuidar da congregação. Pois é, eles são liderados por desigrejados. Não tem a bênção da sucessão apostólica. Os apóstolos fundaram a igreja, ordenaram os primeiros sucessores. Esses sucessores vêm ordenando, chegaram até Evandi e Messias, por exemplo. Então tem que eles, por exemplo, grosso modo falando, Evandi, Messias e Paulo, ordenar outros pastores. Não pode ser Júnior nem Manuela. Entendeu? Para seguir a bênção da igreja de Deus. Então não há isso nas reuniões dos desigrejados. Tá? Número 2. Sendo assim, geralmente são fruto de rebeldia da igreja de Jesus. Sempre sai com rebeldia, tá? Número 3. As motivações para iniciar um grupo de desigrejados são motivações que não glorificam a Deus, tais como vingança, amargura, desprezo para com os irmãos da igreja interior e soberba, por acharem que são os únicos que estão cultuando a Deus corretamente. Pois é. Então, ó, vocês estão todos errados. Na verdade, pronto, quando surgiu o G12, o grande problema do G12 não é a questão dos grupos de 12 pessoas. Pode ser de 15, de 20, tô nem aí. Foi dizer, esta é a visão de Deus que esteve oculta durante os séculos, desde o primeiro século. 20 séculos esteve oculta. Mas Deus agora me revelou para o cara lá na Colômbia, o Castelhanos, né? Então a igreja está toda errada. Agora a partir de mim... Vem cá, bebê, vem. Agora a partir de mim está certo. Como é a história? Então esse é o grande erro, a soberba, entendeu? Número 4. Eles não fazem discípulos como é ordenado nas escrituras. Então eles não têm a preocupação de evangelismo. Geralmente angariar outros desigrejados para ser um grupo maior de fofoqueiros ainda falando mal da igreja. Tipo o Caio Fábio, que está 3 horas por dia na internet, de segunda a sexta. Veja só, 15 horas por semana, vezes 4 semanas, 60 horas por semana, dá 720 horas por ano na internet ao vivo. Meu amigo, é muito estrago que aquele cara faz. Aquele cara é um poço de amargura, é um poço profundo, viu? E todo mundo tá errado, mas ele tá certo. Vai ver se vai lamber sabão. Aquele Caio Fábio é Saul depois que perdeu o reino. Não há graça nele mais. Número 5. Eles não enviam missionários para plantarem novas igrejas, uma vez que desprezam a ideia da igreja institucional. Pois é, então eles existem para quê? Se faz parte da adoração a Deus, plantar novas igrejas. Estão fazendo o quê? Número 6. Geralmente há pouca estima sobre a palavra de Deus. Realmente, não respeitam a autoridade bíblica, tá? E eles se reúnem para ouvir geralmente um guru, né? Número 7. É o que eu falei. Número 7. Quem pode ler, por favor? Não, o 7. Na maioria das vezes é com algum guru evangélico que também está macucando. Geralmente é isso, né? O pessoal que começou o Caminho da Graça, que é o nome da igreja de Caio Fábio, né? Que é desigrejado com nome, né? Foram 3 colegas meus do seminário. Que começou lá em Jaguaribe, na casa de um deles. Já pensou? 3 ex-seminaristas. Isso é muito paradoxal, porque eles abandonam a ideia da instituição como igreja e começam como tal. E sem a bênção de ninguém. A igreja fica andando de rua em rua aí, de bobeira. Para mim, o que é mais felino neles, assim, é exatamente essa questão do posto de amargura e da propagação, detonando a igreja institucional, tá entendendo? A igreja como corpo de Cristo. E aí sempre saem como as pessoas que receberam iluminação divina. E o restante é tudo desiluminado. Todas as seitas cristãs começaram assim, né? Olha, como diz Filipenses naquele livro que eu não li, tá? Mas eu vi essa citação. Filipenses, ele se desviou um tempo, depois voltou-se para Cristo, né? Ele disse assim: olha, eu vi pouca graça na igreja.
mas fora da igreja eu não vi graça alguma. É maravilhosa a graça. Né? É bom, já li. É isso mesmo. Às vezes tem igreja que não tem muita compaixão. Eu já participei de igreja assim. Tem outras que tem, mas isso não é da denominação. Isso é dos crentes. Isso é dos crentes. Das pessoas. Exatamente. Tá? Mas fora da igreja não há graça nenhuma, tá? Bem, então o caminho da graça de João Pessoa começou com 3 amigos não. 2 amigos e um colega. 3 ex-seminaristas. Uns formou comigo. Na minha turma, lá na placa tem a foto dele lá. Já pensou? Que desgraça. Os caras caíram. Estudaram, como diria minha mãe e minha avó, pra ficar burro. Estudaram pra ficar burro. Entendeu? 4 anos de teologia na cabeça pra sair falando mal da igreja. Já pensou o desperdício de tempo, de dinheiro, de livro, as ofertas que eles receberam dos irmãos para pagar o seminário? Entendeu? A falta de respeito que é. Não é só dizer, a falta de respeito não está só nas frases. A igreja está errada, não sei o quê. Está em todo o processo, gente. Na igreja que os enviou, nas ofertas que os irmãos deram para pagar o seminário para eles, desde o princípio, nas orações, no trabalho que os professores tiveram corrigindo os trabalhos que eles fizeram, nas avaliações. É uma falta de respeito do começo ao fim do processo, tá? Deixa eu encontrar com eles por aí. A primeira coisinha é aquela carta, né, de recomendação que se dá, né? Pois é. Aí eu A igreja recomendo confia, fulano e tal pra fazer. Aí acaba, pega uma porcaria. Mas é um princípio, assim, eu acredito que isso só chega na igreja. Porque é uma coisa que se aprende dentro, é mais interno, é celular, é dentro de casa. Entendeu? Todos esses princípios, inclusive de respeito à autoridade e todo o resto, porque o primeiro, porque eu sempre digo assim, quem não sabe obedecer não serve para mandar nunca. É verdade. Porque você vê, olha, pode ver que é tudo subordinado, não entende nada de princípio de autoridade, entendeu? Daí as insurreições que acontecem e você não sabe romper com isso, tendo um pingo de sabedoria de contestar. Entendeu? No mínimo, de confrontar. É uma ingratidão, uma falta de respeito com as pessoas. E assim, as pessoas não precisam pensar igual a você, nem você igual às pessoas. Mas há um princípio, eu sempre acredito que igreja é um lugar onde você tem que se sentir bem, para comungar com os irmãos, para adorar a Deus naquela comunidade. Né? E a ideia de igreja é muito de comunidade local. Pronto, eu agora que não estou morando mais aqui, eu senti mais a falta disso. Entendeu? O dia a dia, né? Exatamente, com as pessoas que a gente perde. Isso aqui é uma coisa que a gente estava vendo também, que é o que tem preocupado, é a questão desse movimento desigrejado dentro da igreja. O povo que adota esse comportamento e permanece. É o desigrejado dentro, mas continua no templo a estar aqui fisicamente, entendeu? Vem quando? Não estou entendendo não. Eles vêm quando? Por exemplo, as pessoas que mantêm esses comportamentos, mas permanecem na igreja, são desigrejados dentro da própria igreja. Não se envolvem em nada. Isso. Estão ali para fazer o contra, sempre, mas estão lá. Eu estava ouvindo isso, eu ouvi isso. Eu vou dizer aqui porque eu acho que não tem nenhum problema. Na conferência, fui almoçar com o pastor Cassé, da evangélica. Sei. Aí ele estava me dizendo, se eu não fosse quem eu sou, da situação que ele tem de resolver as situações na igreja, como ele conhece o evangelho, eu seria um desigrejado dentro da própria igreja. A ideia de inúmeras atividades, inúmeras conexões que você faz, mas às vezes a ideia de comunidade local você perdeu há muito tempo. Você está desigrejado dentro de uma comunidade de igreja, ou seja, você está dentro do que se considera igreja institucional, mas você não sabe o que é corpo. Porque muitos modelos eclesiásticos. E isso é tanta coisa que você perde a essência do que é essa igreja, do que diz Atos 2, da comunhão, entendeu? Do partir do pão, das orações. Você perdeu isso há muito tempo e realmente voltar é difícil. Então é um desigrejado dentro da ideia de corpo, dentro de uma estrutura de igreja. Pronto, achei a palavra, dentro da estrutura de igreja. É um caso bem típico. Você pega a Bíblia no dia do domingo, tem culto. Aí tá lá o pastor, fala Deus poderosamente. Então você vai ali, Senhor, obrigado, tá? Quando você encontra o irmão na semana, o irmão vem falar de tudo, mesmo aquela palavra, eu não entendi bem. E você foi domingo, aí foi, amém, né, irmão? Tá, e corta. Porque não tem como você pensar em outra coisa, a não ser aquilo que você viu, lindo que tocou seu coração, aquilo que o pastor falou, o versículo que você estava precisando. São pessoas que não vêm para adorar, né? Aí tem pessoas que ficam falando, não tá, né? Você tá na igreja, mas não faz parte dela.
Irmão, quando tiver isso, medite na letra daquele hino, dá de bicuda na cara do cão. É a melhor coisa a fazer. Uma vez eu peguei com o irmão perguntando se aquilo ia na igreja, vai ter hoje o que na igreja? Sei lá, algum sítio. Mas tanto não era isso que eu falo para você. É que depende muito de como o seu coração está para o culto com Deus, no culto. É por isso que Deus é tremendo, é exatamente que é subjetivo e é coletivo. Deus abençoa quem vai buscar, né? É verdade. E se manifesta isso também, quem busca. A quem não, é por isso que entra no ouvido e sai no outro. Exato. Você tem dúvida se a pessoa vem, mas... E às vezes a gente, eu já me senti várias vezes no culto, é aquela coisa, parece que a sua mente faz. É você. É o bicho vai e você volta. Entendeu? Agora, é impressionante, dependendo de como você está ali, respondendo a tudo aquilo que está no culto. Não sei, é meu sobrenatural. Eu pelo menos sinto assim. É verdade. E aí Deus me abençoa assim. E eu acho que abençoa os outros também. Amém, entendeu? amém. Não sei, só sei que é assim. Hoje com a internet, né, a gente até pode ver mais mensagens durante a semana, né? Aquele Rota 66 do Luiz Saião, não sei quem conhece. Vale muito a pena. Tem online, né? E tem você comprar os programas. São 613 programas. É um comentário bíblico falado. Eu ouvi o Novo Testamento quando eu viajava muito. Teve um período que eu estava viajando muito, trabalhando em 4 cidades. Eu ouvi o Novo Testamento 2 vezes. O Antigo uma vez e o Novo Testamento 2 vezes. Sempre é bom. É bom. Curso online. Bom demais. Boto lá, meu amigo. Quando eu viajava sozinho, né? Aí... Viu? Vale muito a pena. Tem um pastor que eu gosto. O pastor que eu mais gosto de ouvir é um espanhol. É um coroa espanhol. 60. Bom demais. Mas tem muitos outros também. A gente pode ouvir durante a semana esses servos de Deus, servas de Deus. É muito bom. A gente escuta, mas não é a mesma coisa. A gente quer vir no domingo ou na quarta e tal. A palavra na minha boca quer dizer exatamente isso. Agora, esse povo aqui que a gente está metendo o pau nele, e com razão a gente tem motivo para falar, não quer nada com a vida. Precisa só uma cambada de pau nesse povo, entendeu? Vamos lá. Número 8. Não há comunhão com outros irmãos e manifestações dos dons espirituais, uma vez que os dons são exercidos nos cultos. A maioria dos dons são exercidos durante os cultos, irmãos, tá? A maioria. Então, o camarada que me discipulou, chamado Sérgio, ele está desigrejado. Está desigrejado. Acho que no começo do ano nós almoçamos juntos, lá em Campina Grande. Ele é de Campina, sou eu, ele e minha esposa, né? E aí ele veio com essas mesmas alegações, a igreja, não sei o que. Aí eu disse, beleza, tu vai pro céu, tu morreu hoje, Jesus voltar, tu vai pro céu. A gente se conhece há muitos anos, né? Então eu não teve arrodeio com ele não. Já não sou de arrodear muito. Aí ele, vou, tá, beleza. Tu tens o mesmo fervor espiritual que tu tinha naquela época? Aí eu disse, mente pra mim e diz que tem. Aí ele mentiu e disse que tinha. Aí eu disse, tu lê a Bíblia do mesmo jeito que tu lia, tu ora com aquele tempo de oração que tu tinha na época que tu congregava, tu jejua como tu jejuava. Mente pra mim de novo, Sérgio. Eu disse, como é que tu exerce os dons espirituais? Como é que tu abençoa a vida dos outros irmãos? Como é que tu apoia o envio de missionários? Quem é que te disciplina quando tu tá errado? Sérgio, tu quer saber mais do que Deus? Deus manda congregar. Tu tá dizendo que não é para congregar. Ninguém sabe mais do que Deus, não. Resumindo, ninguém sabe mais do que Deus. O desigrejado quer saber mais do que Deus. Entendeu? No frigir dos ovos é isso. Acho que eu botei isso aqui. Se não botei, vou botar depois. Não há quem os discipline quando pecam, número 9. Número 10, não há pastoreio, já que os desigrejados pensam que não precisam disso. Não, agora eu leio minha Bíblia e tal. Nossa, todo mundo aqui sabe ler a Bíblia, ler a sua Bíblia. Talvez você tenha lido a Bíblia dezenas de vezes. Enfim, mas a gente não precisa de pastoreio. Que história é essa? Até os pastores precisam de pastoreio. E como? Pois é, entendeu? Quem é que nos ajuda quando a gente está fraco? Quem é que ora com a gente, chora com a gente? O crente que conhece bem a Bíblia não passa por dificuldades.
Pelo amor de Deus. Os apóstolos precisaram pastorear uns aos outros. Paulo chamou a atenção de Pedro e Barnabé. Lembram Gálatas capítulo 1? Entendeu? Então não há razão. Não há razão que justifique o desigrejamento. Não há. Tá? Não há. É isso. Vocês querem falar alguma coisa? Querem comentar algo? Eu ia no começo, a pergunta que eu fiz. Diga, meu irmão. Quando você contou aqui, pode haver mais razões que nos abonam para nos desejamos. Aí isso que eu ia falar está nessa dessas razões inúmeras. E eu não vou falar porque ela é muito polêmica e não é essa a minha intenção. Tá bom. Mas eu estou entendendo que é isso mesmo. Bem, então por hoje é só, tá? Obrigado.